Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, palavras do Senhor Jesus, ele disse assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Vou ler mais uma vez, João 4, 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você crê que Jesus disse isso? Então vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você é um verdadeiro adorador? Creio que Ele vai falar conosco. Por gentileza, ocupe suas mãos. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Aconselho a sempre trazer papel, caneta, anotar tudo, conferir tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem. O Senhor Jesus deixa claro, então, a respeito dos verdadeiros adoradores. E se ele afirma que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, obviamente existem também os falsos adoradores. E ao longo da Escritura, nós vemos essa distinção através de uma conduta, através de comportamentos, através de ações. Então, vejamos algumas características dos falsos adoradores. A primeira delas, que eu elenquei aqui, tem muitas, mas eu coloquei aqui poucas para não estender muito. A primeira delas é que o falso adorador parece ser do Senhor, mas não é. Leia comigo, acompanhe aí, primeira carta de João, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 18, acompanhe comigo o que João, inspirado pelo Espírito Santo, diz. 1 de João 2,18. Filhinhos, é já a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Só detalhe, se você quiser anotar, a palavra anti significa contra. Então, quando João fala anticristo, ele está dizendo aquele que é contrário a Cristo. Ele não está se referindo a uma pessoa específica, ele está falando de maneira geral. Você vai compreender. Versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo. Está santo com letra maiúscula aí na tua Bíblia? Essa unção é a unção do Espírito Santo. E sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então ele deixa claro, gente que estava conosco, gente que parecia ser de nós, mas não eram de nós, porque se fosse, tinha permanecido. Ele está falando de gente que saiu
do grupo que era da igreja, se dizia de Deus, parecia de Deus, e agora tem ensinamentos contrários a Jesus Cristo. Tinha aparência, mas na realidade só aparência. Então, o falso adorador, ele parece ser de Deus, mas não é. Não é? Isso se manifesta através das ações. Parece, mas não é. Uma outra característica do falso adorador, o próprio Senhor Jesus deixou claro, está comigo em Mateus 15, versículo 8, quem quiser anotar, o falso adorador adora o Senhor somente da boca para fora, mas não de coração. Mateus 15, versículo 8, o próprio Senhor Jesus disse, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você ler o versículo anterior, ele usa uma palavra pesada, enfática, ele vai dizer hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Não é? Ele está citando Isaías 29, 13, o povo que honra com os lábios, mas o coração está longe. Não é? O coração está longe. Então, o falso adorador só adora da boca para fora. Pode ter aparência, pode ter roupa de adorador, pode ter Bíblia debaixo do braço, pode ter aparência, pode ter até um linguajar parecido. Só que só parece, só tem aparência. Timóteo, Paulo falando a Timóteo, vai comigo 2 Timóteo 3, no versículo 5. Do versículo 1 ao 4, Paulo traz uma série de adjetivos pesados e pejorativos, falando a respeito do tempo do fim. 2 Timóteo 3, abre aí comigo. E aí ele vai falar que no final dos tempos haveriam tempos trabalhosos, porque haveriam pessoas, aí ele traz uma série de características, avarentas, presunçosas, desobedientes, rebeldes e tal. Só que note que essa, 2 Timóteo 3, não é? Eu vou ler o versículo 5. Mas no versículo 1 ao 4, ele traz uma série de adjetivos, só que ele não está falando de gente que é do mundo, ele não está falando de gente que é de fora da igreja, porque quem não conhece a Deus, amados, a palavra não tem referência, poder nenhum, porque a pessoa não crê, não obedece, não coloca em primeiro lugar, ele está falando de gente da igreja, não é? De gente que parece ser de Deus. Tanto é que depois dessa série de adjetivos, e são muitos, e aí pense você, se você conhece alguém que tenha pelo menos um desses adjetivos aí, dos versículos 1 até o 4. Aí no versículo 5 ele diz, tendo aparência de piedade, tem aparência, mas nega a eficácia dela. O que é a piedade? É uma conduta, um comportamento, uma pessoa boa, uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, quer o bem do outro, faz o bem do outro, né? Faz o bem para o outro. É uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Essa aqui só tem aparência, essa turma aqui só tem aparência, mas resiste à verdade. E aí Paulo, para ilustrar isso, nos versículos 7, no versículo 8, aliás, 7 e 8, ele diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele está falando do falso adorador, tem acesso à palavra, tem acesso ao conhecimento, mas não deixa o conhecimento frutificar. Note que esse conhecimento, não estás falando de conhecimento geral, não estás falando de conhecimento humano, estás falando de conhecimento de Deus, estás falando de conhecimento da palavra de Deus. Não é? Não pode chegar ao conhecimento da verdade. Se você puder anotar aí, anote do lado, João 8,32, o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele afirmou de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o versículo 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não é? Esse Janes e Jambres só cita aqui, se você ler o livro do Êxodo, ler o livro de Levítico, de Números, não é citado esse Janes e Jambres. Esse Janes e Jambres são dois homens, tá? Esses dois homens, quando se vai estudar um pouquinho mais, quando Deus envia Moisés lá ao Egito, e Deus usa Moisés para fazer alguns sinais. O próprio Deus faz esses sinais para o Moisés ver. Dentre esses sinais, quando Deus fala com ele a primeira vez, está lá em Êxodo 4, dentre eles Deus manda Moisés jogar a vara no chão, e a vara se torna em uma... No quê? Ah, tá. Sei que você não lembrava do texto, não, curso de teologia para a igreja inteira. Não é? A vara se torna uma serpente. Quando Moisés chega diante do faraó, ele faz isso. E aí lá só vai ter a menção de que os feiticeiros do faraó, os bruxos do faraó fizeram a mesma coisa. Como quem diz, só isso. Transformar a vara em cobra, ele transforma também. Jogou. Só que o texto diz que a serpente de Moisés picou a serpente deles.
abocanhou, mordeu. Ou seja, Deus dizendo, quem é Deus aqui, sou eu. Quem tem poder aqui, sou eu. Os Janes e os Jambres, eles resistiram à verdade, porque eles trabalham com o poder das trevas, com o poder do engano, com o poder da mentira. Mas voltando aqui para o texto de Timóteo, ele está falando de gente que resiste à verdade. Ele está falando de gente que é reprovada na fé, gente que tem um entendimento corrompido. O falso adorador, a vida não muda, o comportamento não muda, não há uma transformação genuína e verdadeira que o Evangelho provoca, que a palavra de Deus provoca, que a presença de Deus efetua, e daqui a pouco a gente fala mais do verdadeiro adorador, mas o último texto aqui que eu quero ler com você está na carta de Judas. Judas vai no mesmo sentido, falando de gente que parecia ser, gente que tinha aparência, mas não é. Pastor, onde é que está a carta de Judas? Está antes do Apocalipse, tá? É uma pequena carta de 25 versículos. Esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá? Iscariotes se enforcou, que foi apóstolo, tirou a própria vida, não deixou nada escrito. Esse Judas aqui se identifica como sendo o irmão de Tiago. No Evangelho, o único Judas, irmão de um Tiago, são os meio-irmãos do Senhor Jesus. Mateus 3 vai falar que depois que Jesus nasce, né, o José consuma o casamento e Maria vai ter um outro José, vai ter um Simão, vai ter um Tiago e vai ter um Judas, que é este aqui. Ele escreve nos versículos 12 e 13, falando também de gente, no mesmo sentido que Paulo diz, ele diz, estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Pesado, não? Ele está falando de gente no mesmo sentido que João falou, no mesmo sentido que Paulo falou, está no meio do povo, né? Parece ser ovelha, mas é bode. Parece ser trigo, mas é joio. É o falso adorador. É o falso adorador. E é interessante que lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, o texto deixa claro, outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Dentre outras características, o falso adorador não guarda a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus, não ama a Deus de todo o coração, mas vamos ficar por aqui. Mas para agora passarmos ao verdadeiro adorador. Afinal de contas, no texto em que começamos, o Senhor Jesus estava ensinando para uma mulher que precisava aprender, assim como eu e você também precisamos. Então volte comigo lá em João, capítulo de número 4, versículo de número 22, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, a mulher está em Samaria, e em Samaria havia um monte, e aí a mulher vai dizer ao Senhor, olha, nossos pais já têm de longa data, de muitos séculos, nos disseram que deveríamos adorar aqui nesse monte. No entanto, vocês judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. E aí o Senhor respondendo vai dizer no versículo 22, João 4, 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Não adianta adorar por tradição. Não adianta adorar porque meu pai disse isso, porque meu avô disse, meu bisavô disse, né? Eu não sei você, mas eu já vi muita gente com a síndrome da Gabriela. Você já viu aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é? Tem gente que é assim, não, mas meu pai foi dessa religião, meu avô foi dessa religião, minha família foi dessa religião. Às vezes a pessoa não sabe nem o porquê de nada, mas a família inteira vê. Isso é tradição. Isso é tradição de homens, não é? Aquela tradição que essa samaritana está citando já dura mais de 900 anos. Não é algo de pouco tempo, é algo que dura 900 anos. E assim, na tradição, tem gente que dobra o joelho diante de uma imagem de escultura, diante da tradição, como o caso da samaritana. Não é? Tem gente que acende vela para anjo, tem gente que invoca espírito, tem gente que vai em mesa branca, tem gente que toma passe, tem gente que acha que está certo, não é? Quando pede para um mediador, uma mediadeira, porque adora aquilo que não sabe.
precisa saber, precisa conhecer, precisa entender, não é? Se você quiser, anote aí, quando o apóstolo Paulo vai em Atenas, anote Atos 19, depois você lê o capítulo inteiro, Atos 17, 19 ele já está em Éfeso. Ele vai em Atenas, tem lá um panteão, uma praça com vários nichos, cada um para uma divindade. E havia um nicho vazio, que não tinha imagem nenhuma. Tinha lá o nicho de Zeus, tinha lá o nicho de Ares, de Afrodite, de Hades, enfim, de todos os deuses gregos. E aí tinha um nicho vazio, não tinha imagem nenhuma. E a inscrição era ao Deus desconhecido. Na cabeça dos gregos, né, adoramos os nossos deuses e até aqueles que não conhecemos. Conta aí alguns historiadores que houve determinado momento, séculos antes, que houve uma situação lá, invocaram um Deus desconhecido, que alguns dizem ser o Deus de Israel. Mas Paulo usa o gancho, para resumir a história, ele pega o gancho daquele nicho vazio para dizer, vocês acreditam no meu Deus? Qual é o teu Deus? Esse aqui. Mas não tem imagem nenhuma, esse é o Deus conhecido, esse é o que fez o céu e a terra. Esse que de um homem fez a humanidade inteira. Esse mesmo, ele enviou seu filho. Ele enviou seu filho para trazer salvação. E o filho dele veio em carne e ossos, e ele morreu, ele derramou seu sangue, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, e chegará o dia que ele julgará todos, vivos e mortos. Resumido, a pregação de Paulo, ele vai nesse sentido. E resume, não é, toda a mensagem do Evangelho, e o texto diz que muitos crerão. O próprio Paulo diz na carta aos Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Tem gente que está como aqueles atenienses, está como essa samaritana, adora aquilo que não sabe, porque nunca ouviu a verdade. Precisa ouvir a verdade. Diga para a pessoa que está do teu lado, e Deus quer a verdade na sua vida, e Deus quer usar a sua vida para levar a verdade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Então essa mulher não sabe o que adora. Jesus deixa claro, a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus, não é, humanamente falando, ele era judeu. Mas em seguida ele continua, versículo 23, João 4, 23, onde começamos a mensagem. Não é? Porque ele está ensinando, a mulher precisa aprender, eu e você também precisamos. E ele diz assim, mas a hora vem e agora é. Ou seja, a hora chegou. A hora é essa, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Já vimos então diversas características dos falsos adoradores, do falso adorador. Já vimos várias características. Nós temos que ver então o verdadeiro adorador. Não é? O verdadeiro adorador, ele tem características também. Não é? A primeira delas que eu separei aqui, o verdadeiro adorador quer conhecer ao Senhor, quer conhecer a Deus. Nós encontramos no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, se você for rápido de endereço, vá acompanhando aí, se não for tão rápido, vá só anotando, que depois em casa com calma você confere. Oséias 6,3 está escrito assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O próprio Senhor Jesus declara, João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o verdadeiro adorador quer conhecer o Deus verdadeiro, quer conhecer o Todo-Poderoso e se empenha nisso e se dedica nisso, porque quer conhecer ao Senhor, quer crescer, como Pedro diz, 2 de Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Quando, eu acredito que a maioria aqui é casado, quem é namorado, noivo, casado, levante a mão assim, rapidinho. Só quem tem mão, levanta a mão, quem não tem, não precisa levantar não. Mas se você tem mão, pastor, que às vezes a pessoa não tem, né? Porque eu estou acostumado a ver muita gente deficiente, né? Com a minha esposa, ela esteve no Campeonato Brasileiro esses dias, e lá tem gente que não tem uma perna, tem gente que não tem duas pernas, tem gente que não tem uma mão, sabia? Tem gente que sem uma mão joga vôlei, com uma mão só. Olha só que coisa. Você tem mão? Pastor, eu tenho. Glória a Jesus, você tem. Tem as duas ainda? Glória a Deus, melhor ainda, né? Que bom. Mas quando se está namorando alguém, quando se está noivo, casado, quando ama-se alguém de verdade, quer conhecer o outro.
Quer saber o que gosta, não é? Gosta de comer o quê? Gosta de ir aonde? Gosta de fazer o quê? Isso evidencia que quer conhecer, gosta de fazer o quê? Gosta de assistir o quê? Não é? Trabalha com o quê? Quando se ama alguém, se quer conhecer. O verdadeiro adorador quer conhecer a Deus. Quer conhecer ao Senhor, e busca, porque compreende. O verdadeiro adorador, outra característica, não só quer conhecer, mas também busca o Senhor. No Salmo 27, versículo 8, o Senhor diz a Davi, e Davi registra: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, porque para Deus, se não for de coração, não adianta. O falso adorador pode enganar alguém que não tem discernimento do Espírito Santo, não é? Porque quem tem discernimento do Espírito Santo já revela logo, não é? O dom de discernir espírito é justamente para saber quem é ovelha, quem é bode, quem é joio, quem é trigo, não é? Então, o próprio Deus revela, mas quando a pessoa não sabe, não conhece, pode enganar até alguém, só que a Deus ninguém engana. Deus não vê só o que está por fora. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus vê a essência do que está aqui dentro. Deus vê a essência do coração, a verdade, a sinceridade, ou a mentira e o engano. Deus vê o que está dentro do coração. O verdadeiro adorador compreende que essa busca pelo Senhor, ela tem que ser de todo o coração, porque senão não adianta. Porque não é falso adorador, porque o falso adorador é da boca fora. O verdadeiro é de todo o coração. Note quem escreve o Salmo 27, que falamos há pouco, é aquele que a palavra aponta como homem segundo o coração de Deus. Não é que Davi fosse perfeito, porque a Escritura também não esconde os erros dele, as falhas dele, os pecados dele, só que o coração dele era voltado para Deus. Ele entendeu o que Deus disse, ele buscava de todo o coração. Quando errava, falhava, pecava, ele pedia perdão. Ele se arrependia, porque ele sabia do que é que de fato tinha valor. Tanto é que ele diz no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele valoriza a presença de Deus. Ele não dá valor, não é, ao trono, à coroa. Não é com isso que ele está preocupado. Ele está preocupado com a presença do Todo-Poderoso. Ele está preocupado em ter comunhão com o Altíssimo, é ter acesso. É assim que o verdadeiro adorador faz. O verdadeiro adorador também, ele honra ao Senhor, não é? Ele honra ao Senhor amando e vivendo sua palavra. Salmo 119, versículo 11, o verdadeiro adorador é aquele que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E prova que ama ao Senhor vivendo, praticando a palavra. O próprio Senhor Jesus disse, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha... Guardar onde? No móvel? Pegar a Bíblia e colocar lá no estante? Pegar a Bíblia e colocar num rack, numa biblioteca? Não, aqui dentro, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e eu o amarei, e viremos a ele, e faremos nele morada. O verdadeiro adorador, ele honra a palavra de Deus, ele honra o Senhor, ele quer viver, ele quer praticar, compreende como Deus usou Moisés para dizer: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Só que não era só para estar no coração. Deuteronômio 6,7 diz: e dela falarás, intimarás teus filhos, andando e deitando e levantando e no caminho. Ou seja, se você guardar essa palavra no coração, você tem que transbordar ela, e o verdadeiro adorador faz isso. Ele guarda a palavra no coração, e em casa ele vai compartilhando essa palavra com a esposa, com o marido, com o filho. Se ele está na condução, se ele está numa fila, se ele está no ônibus, no trem, no metrô, no trabalho, ele vai falando, ele vai compartilhando, porque dentro está transbordando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O verdadeiro adorador, então, ama ao Senhor, ama a palavra do Senhor e permanece nela. Vá lá comigo de novo em 2 Timóteo 14, 2 Timóteo 3, aliás, versículo 14. Nos versículos anteriores, Paulo descreve uma conduta completamente reprovada diante de Deus, conduta essa do falso adorador. E ele escreve para ensinar e instruir o Timóteo. O Timóteo precisava saber e também instruir os outros. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Mas no versículo 14, 2 Timóteo 3,14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que te fosse inteirado, sabendo de quem o tens
aprendido. O verdadeiro adorador permanece. O tempo, as lutas, não roubam a palavra do coração. O diabo não rouba a palavra do verdadeiro adorador. Lembra da parábola do semeador? Quando o Senhor diz que a primeira parte caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram, ele vai dizer que é o tipo de pessoa que ouve a palavra, mas não entende. E aí vem o diabo e rouba aquilo que foi semeado para que a palavra não produza resultado. O diabo só rouba a palavra do falso adorador, porque do verdadeiro adorador ele não rouba, não. O verdadeiro adorador deixa a palavra entrar e a palavra frutificar e a palavra produzir resultado. O verdadeiro adorador permanece, o verdadeiro adorador acredita, essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Essa palavra, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para me ensinar, para me instruir, para me corrigir, para que eu vença o mal. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Permanece. Pergunta para a pessoa que está lá, você tem permanecido nessa palavra? Você tem permanecido nela? O verdadeiro adorador permanece naquilo que foi ensinado. Não se desvia não, não se afasta não. Porque tem gente, infelizmente, que acaba se afastando, que acaba se desviando. O verdadeiro adorador compreende, eu tenho que manter aqui. E ainda que porventura venha dar uma bambeada para a direita ou para a esquerda, o verdadeiro adorador compreende, eu tenho que voltar, eu tenho que estar na casa do Pai, eu tenho que estar na presença de Deus, eu tenho que viver essa palavra. Mas outra característica, o verdadeiro adorador, ele quer adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vai comigo no Salmo 96, no versículo de número 9. Salmo 96, 9, está escrito assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. O verdadeiro adorador compreende que a porta da sala do trono está aberta, que é através da graça que acessamos a ela. O verdadeiro adorador compreende, eu não vou só ir à igreja, eu vou ser igreja. O verdadeiro adorador compreende, eu não vou só ao culto, eu vou prestar culto. O verdadeiro adorador entende, eu não vou só entrar no ambiente físico, eu vou entrar diante do trono do Todo-Poderoso, porque eu quero contemplar a presença dele, a face dele, a santidade dele. Oh, querido, e tudo isso é possível, e hoje você vai entrar nessa presença gloriosa, se você crer e você buscar, e você vai contemplar a santidade do Altíssimo, a glória do Altíssimo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele espera que queiramos, ele espera que desejemos, ele espera que busquemos. Ele usa Isaías para dizer, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar. O verdadeiro adorador quer adorar ao Senhor na sua beleza, na beleza da sua santidade. Deixa a palavra frutificar e produzir resultado. Uma outra característica do verdadeiro adorador é que ele adora a Deus independentemente das dificuldades, independentemente das lutas e aflições da vida. Abra aí comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra aí comigo, eu vou ler o versículo 25. Mas enquanto você encontra aí Atos 16, 25, eu vou fazer um resumo rápido. Paulo e Silas, eles estão numa cidade chamada Filipos. Eles estavam levando o evangelho, a palavra de Deus. E aí o texto diz que eles iam ao rio para orar, ao rio Gangites. No caminho, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, um demônio, olha para eles, e não estava só o Paulo e o Silas, estava também o Lucas, estava também o Timóteo, aponta para eles e diz, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Falou a verdade, de fato. Eles anunciavam, eram servos de Deus e anunciavam a salvação. Só que ela fala isso não dela mesma, porque a moça por si só não sabia. Quem é que está falando através da boca dela? É um demônio, é um espírito imundo. E Paulo e os demais eram cheios do Espírito Santo, e na hora, o Espírito Santo dá um entendimento a Paulo, o discernimento a Paulo, e ele vira para a moça e diz, em nome de Jesus, espírito imundo, saia dela! E o demônio saiu na hora. A moça era escrava duas vezes. Era escrava de um demônio, era escrava também de um dono, um homem que ganhava dinheiro às custas da adivinhação dela. Pense você, será que existe isso até hoje?
Será que tem gente por aí que joga búzios, cartas, tarô? Será que tem gente por aí que lê mão? Será que tem gente por aí, não é, que quer ganhar dinheiro e até acerta algumas coisas? Por que acerta? Porque quem usa é demônio. O diabo, não é? Ele conhece, ele transmite informações nas regiões celestiais um para o outro, para enganar as pessoas. Quem vai no baixo espiritismo, na beija branca, incorpora lá no médium o falecido morto e fala com a mesma voz, seja de homem, seja de mulher. Morreu lá a esposa, aí incorpora o demônio lá para enganar. Leia o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, vai acontecer isso, quando Saul vai procurar a pitonisa, vai procurar a feiticeira de Engedi, não é? Para trazer, fazer subir dos mortos a Samuel. Não é Samuel coisa nenhuma, é um demônio, e isso acontece até hoje. Mas muito bem, aquela moça é liberta do demônio, mas o dono dela fica indignado, porque o texto diz que a esperança do lucro acabou. E aí ele pega o Paulo, pega o Silas, que eram judeus, e levam diante dos magistrados em praça pública. E diz, olha, esses homens aqui me deram prejuízo. Esses homens aqui, esses dois aqui. Ele não está preocupado coisa nenhuma com a libertação da moça, ele está preocupado com o lucro dele. Esses homens aqui nos expõem a costumes que não são nossos. E Paulo e Silas foram rapidamente executados, açoitados com vara em praça pública. As vestes rasgadas, costas ensanguentadas. Imagine você uma situação dessa. Você fazer o bem ao próximo, você ajudar o outro e pagar o preço por isso. Ser açoitado, ser envergonhado, ser humilhado. Agora, transporte isso para a sua realidade. Pense você nas lutas que você está enfrentando. Pense você, né, seja um problema de saúde, um problema financeiro, conjugal, familiar. Pense você nas lutas que você trava. O Paulo e o Silas foram açoitados publicamente, humilhados publicamente, e não parou aí. Eles foram presos, foram colocados no calabouço. No calabouço eles foram acorrentados mãos e pés, num tronco. Foram tratados como bandidos de alta periculosidade, como gente que não tinha valor nenhum, largados lá no calabouço. Eles tinham tudo para murmurar, eles tinham tudo para desistir, eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para dizer, cadê Deus que não me ajuda? O falso adorador faz isso. Aquele que não conhece a Deus ainda faz isso. Aquele que não entendeu a palavra faz isso. Cadê Deus que não faz nada na minha vida? Cadê Deus que não opera? Já é para ter feito. Você manda em Deus por acaso? Quem manda em Deus? Ô, pastor, mas não tem que orar? Sim, tem que orar com fé. Eu não posso seguir o exemplo do murmurador. Eu não posso seguir o exemplo daquele que não conhece a Deus. Quem está entendendo, diga amém. O Paulo e o Silas vão dar exemplo de verdadeiro adorador. Costas ensanguentadas, acorrentados num tronco. À meia-noite, eles poderiam no mínimo estar dormindo. Eles poderiam no mínimo estar descansando. Será que eles estavam cansados? Você encontrou Atos 16:25? Olha o que esses camaradas estavam fazendo à meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Murmuravam. Só pergunte para a pessoa que está ao teu lado, você tem orado à meia-noite? Você está acorrentado num tronco? Você está açoitado? Não, pastor, é o sono mesmo, a canseira mesmo. Que coisa, não? Eles amarrados, eles acorrentados à meia-noite, eles oravam. Só que o texto diz que além de orar, eles cantavam hinos a Deus. Você consegue louvar quando você está sofrendo? Você consegue louvar quando você está chorando? Você consegue louvar quando você está diante de um problema que você não tem como resolver? Ou que você não tem alçada, poder para resolver? Ou que você não sabe o que fazer? Como é que você reage diante disso? Qual é a sua reação? Quais são as palavras que vêm à sua boca? O que é que sobe ao seu coração? Aí Deus vê a diferença do que é verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador adora independente das circunstâncias. O verdadeiro adorador ora, o verdadeiro adorador louva. É uma pena que o Lucas não registrou. Que oração era essa? Quais palavras? Só registra que ele orava. Que louvor ele louvava? Que louvor? Qual letra? Será que aquele que diz assim, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. A quem? Somente a
Louvar quando tem saúde é moleza. Louvar quando tem garganta para louvar é moleza. Louvar quando a conta está no azul, quando está tudo bem é moleza. Difícil é na luta, difícil é na prova, difícil é na situação que eles estão. Açoitados, acorrentados, maltratados, mas eles conseguem orar e louvar ao Senhor, porque eles compreendem, essa situação aqui não é o meu fim, eles compreendem, o Todo-Poderoso está comigo, onde quer que eu esteja, Ele está comigo, essa luta não é o meu fim, esse problema não vai me destruir, porque o Senhor vai mudar essa história, eu creio nele, eu confio nele, eu busco a Ele de todo o coração. Só que note que o texto diz que eles oravam, eles cantavam hinos a Deus, e os outros presos faziam o quê? Você consegue imaginar uma cena dessa? Porque eu leio a Bíblia e eu fico imaginando as coisas. Eu tenho uma memória, aliás, uma imaginação santificada. Eu imagino os negócios. Então imagine na cultura deles. Eles estão numa cidade de cultura grega. Eles estão no meio de um povo que acredita em dezenas e centenas de deuses. Esses outros presos, se diz outros, é no mínimo 2, porque senão seria outro. No mínimo 2 ou mais. Estão olhando para eles. Imagina esses camaradas pensando, esses caras devem ser loucos. Esse Deus deles não existe não, porque se existisse, ia deixar um negócio desse. Se existisse, não ia intervir, não ia fazer nada. Imagine os outros pensando, eu adoro os Zeus, eu adoro a Afrodite, eu adoro a Diana dos Efésios, eu adoro não sei quem, não sei o que lá. Eu adoro a todos. Porque a cultura assim, era assim na época, quanto mais Deus, melhor. E eles orando ao Deus deles, um só, o Criador. Eles louvando ao Deus deles, mas o que eles não sabiam, aqueles outros presos, é que eles estavam adorando ao único Deus verdadeiro. O que eles não sabiam é que o Todo-Poderoso se move por nossas orações. O que eles não sabiam é que Deus habita em meio aos louvores. E quando o verdadeiro adorador louva, adora, ora, busca, Deus age, a glória dele se manifesta, o poder de Deus opera e o nome dele é glorificado. Deus não desamparou Paulo, Deus não desamparou Silas, Deus não vai desamparar. Naquele cárcere veio um terremoto, os alicerces se moveram, as portas se abriram, as prisões caíram. Deus vai mover portas na sua vida, vai quebrar grilhões, Deus vai operar na tua vida. O verdadeiro adorador acredita. O verdadeiro adorador é aquele, como disse o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Pastor, Deus vai fazer um terremoto na minha vida? Não sei como, mas Deus tem poder para fazer, Ele quer fazer. Compreenda que Ele age de maneiras diferentes, não é? Uma hora Ele age de um jeito, outra hora Ele age de outro, mas fato é, a palavra dEle, Ele não deixa voltar vazia. Ele zela para que ela se cumpra. E a palavra dEle diz, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em oração crendo, vão receber. A palavra dEle afirma, Deus habita em meio aos louvores. Louvar quando está tudo bem é moleza. O verdadeiro adorador louva, adora, independente da circunstância. O verdadeiro adorador é aquele que compreende, a minha vida é para Deus, é para agradar a Deus, é para honrar a Deus, é para adorar a Deus, e deixa o Espírito Santo agir para que haja transformação, para que haja mudança. Nós encontramos diversos exemplos na Bíblia de gente que nem povo de Deus era, mas se tornou povo de Deus. Encontramos o exemplo da Raabe, que era cananeia, mas se tornou do povo de Deus. Encontramos o exemplo de Ruth, que era moabita, mas se tornou do povo de Deus. Encontramos o exemplo do Obed-edom, que era geteu, era de Gate, era filisteu, mas deixou a Filístia, deixou os deuses filisteus, veio para Israel, veio porque passou a acreditar no único Deus verdadeiro. Quando a arca foi para a casa dele, a presença de Deus foi para a casa dele, ele compreendeu, eu tenho que adorar em espírito e em verdade, eu tenho que buscar esse único Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele está aqui, Ele está na minha casa. A vida dele foi transformada, querido, e eu digo sempre, Deus não deve nada a ninguém. O verdadeiro adorador não é largado, não é abandonado, não é desamparado. Deus abençoou ele, abençoou a casa dele. Acredite, se você for verdadeiro adorador, Deus vai abrir portas para você, Deus vai quebrar grilhões, Deus vai à tua frente, para que através da tua vida, o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Aliás, o nome Obed significa adorador.
Ele compreendeu, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que agradar ao Senhor. Vá comigo, João capítulo 8, versículo 29, o texto, o próprio Senhor Jesus disse assim: o Pai não me tem deixado só, Ele sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe... Você encontrou o texto? Não. Então vamos de novo, todo mundo junto? O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe... O quê? Traga isso para a sua vida. Você sempre faz o que agrada a Deus? Pense você consigo mesmo. Pense você, pastor, a prioridade é a vontade de Deus. Pastor, vez por outra eu dou uma vacilada, mas a vontade é essa, a prioridade é essa. E quando eu erro, eu vacilo, eu peço perdão. Glória a Jesus por isso. Agora, não caia no engano de viver de aparência. Não caia no engano de negar a eficácia da palavra. Infelizmente tem muita gente assim, muita gente, como Abinadab. Depois você lê lá, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada mudou. Sabe por quê? Porque não era verdadeiro adorador, porque não adorou a Deus, não buscou a Deus. A arca para ele era só um móvel, como uma mesa, como uma cadeira, como uma cômoda, como qualquer outra coisa. Ele não deu o devido valor à presença de Deus, não teve o mesmo comportamento que Obed-edom teve. Querido, querida, compreenda, o nosso Deus não faz acepção de pessoas, mas o Senhor Jesus deixou claro. Mas a hora vem, e agora, quando a arca entrou na casa de Obed-edom, entendeu? A hora é agora, não é amanhã, não é depois. O texto não diz, mas imagine o Abinadab pensando, não, amanhã eu vou louvar, amanhã eu louvo. Amanhã eu pego uma palavra para ler. Amanhã eu oro. E foi passando o amanhã. Tem um ditado que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer. O Obed-edom foi para o hoje. O Obed-edom foi para o agora. O Obed-edom começa a orar, ele começa a chamar a família para orar. O Obed-edom começa a louvar a Deus, ele chama a família para louvar a Deus. O Obed-edom começa a buscar a presença do Espírito Santo, a família também, porque ele ensinou a família. Querido, querida, Deus quer fazer uma grande obra em você e através de você. Compreenda, seja você o verdadeiro adorador lá da tua casa. Pastor, mas só tem eu, um com Deus é maioria, um com Deus faz a diferença. Querido, adore a Deus na tua casa, incendeie a tua casa com o fogo do Espírito Santo, com a presença do Todo-Poderoso, porque se o Senhor for contigo, e operar em você, a glória dele vai se estender na tua casa, o teu marido vai buscar a Deus, a tua esposa vai buscar a Deus, teus filhos vão buscar a Deus, a palavra produzirá resultado, e logo você verá ela se cumprindo, e você declarará, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Seja você o exemplo. Agora, não adianta querer ser verdadeiro adorador dentro da igreja e falso adorador dentro de casa, aí as coisas não mudam. Tem que ser verdadeiro adorador, não é só na hora do culto aqui dentro do templo. Tem que ser verdadeiro adorador em todo o tempo. A adoração tem que ser o estilo de vida. Não é só dentro do templo, não. Não é só dentro do templo, não. É em todo lugar. É onde você estiver. Não é? É onde você estiver. Mas a hora vem e agora é, João 4, 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Compreende que o nível de adoração é em espírito, com um espírito sincero, verdadeiro, puro, limpo, reto, e em verdade, com conduta, com comportamento, com palavras, com ações, seja dobrar os joelhos diante do Senhor, seja levantar as mãos, bater palmas, seja profetizar, seja declarar a palavra, seja louvar. Só que no final aqui do versículo 23, o Senhor Jesus diz, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se ele procura, é porque é minoria. Compreenda que aqui o Senhor usa um linguajar que a gente compreenda, tá? Porque já pensou se o Senhor vai trazer para uma mulher como a samaritana, que é leiga, e também muitos que não compreendem a palavra, uma definição teológica, uma explicação complexa, o negócio ficaria difícil. Então ele facilita, ele resume, ele é objetivo, não é? Aí você pode pensar, mas como Deus procura? Deus não está em todo lugar ao mesmo tempo? Claro que está, querido, Deus sabe tudo.
Quando, por exemplo, o salmista diz, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É um linguajar para a gente entender, ou seja, Deus vê tudo. Não significa que os olhos literalmente estão voando. Às vezes tem gente que lê o Apocalipse, não entende as coisas. 7 olhos de Deus, e fica imaginando nos desenhos, nos memes, aqueles olhão grandão. Não é assim não, irmão. Deus é Deus, Deus sabe tudo, Deus está em todo lugar, Deus vê tudo ao mesmo tempo. É só uma linguagem figurada. Quando o Senhor diz, ele procura, ele já sabe quem é. Quando ele diz procura, ele está dizendo, é minoria. É minoria. Tanto é que ele deixa claro, quando lá do Sermão do Monte, que a porta da salvação é como? Você lembra? E da perdição? A maioria vai para onde? Pois é, o verdadeiro adorador vai pela porta estreita. Porque o verdadeiro adorador sabe que para passar pela porta estreita tem que diminuir, como João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso que o verdadeiro adorador já vai assim, ó. Como é que vai andando? Diga para a pessoa que está ao teu lado, para andar na fé, é joelho no chão. Para ser verdadeiro adorador, é joelho no chão. Vai passar pela porta estreita, vai ter vitória nessa terra? Vai, porque Deus vai guardar, vai livrar, vai abençoar, mas principalmente vai ter a maior de todas as vitórias, a vida eterna. Está com o Senhor para todo sempre, louvando, glorificando, conhecendo a Ele por toda a eternidade. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Só o verdadeiro adorador, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé. Deixa a palavra produzir resultado na sua vida. Preste atenção. A hora vem, preste atenção. E agora já chegou. Amados, nós estamos na iminência do fim. Eu acho que você já percebeu isso, não? Conheço até um monte de desviado dizendo, Jesus está voltando. Conheço cachaceiro dizendo, Jesus está voltando. Esses dias que a minha esposa estava lá no Centro Paralímpico, estive lá, e uma das atletas dela, colegas dela de time, tinha umas latinhas lá de cerveja para ela tomar. E aí ela falando, rapaz, Jesus está voltando, hein? Toma as latinhas dela, mas sabe que Jesus está voltando. Olha, só não quer se consertar, só não quer mudar de vida, mas sabe que Jesus está voltando. Querido, querida, o tempo não é para brincadeira. Deus está passando uma peneira no mundo, não é? O fim está iminente. O verdadeiro adorador anda na presença do Senhor. O verdadeiro adorador tem vida, porque o Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. O verdadeiro adorador desfruta de paz, desfruta de alegria. O verdadeiro adorador desfruta do descanso do Todo-Poderoso. Pode estar em meio a um monte de luta, mas consegue orar, louvar, adorar. Nada rouba o sorriso do rosto, porque a alegria não vem da circunstância, a alegria vem do Senhor, porque o verdadeiro adorador foi ungido com óleo de alegria. O verdadeiro adorador, as lutas não esmurecem nem desanimam, o coração pode até entristecer, as lágrimas podem até cair, mas sabe quem tem crido, sabe que é poderoso, e o busca, e o adora. Querido, querida, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos falar com Ele, vamos louvar a Deus, mas antes de fazermos tudo isso, tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus? A mulher samaritana, no versículo seguinte, um pouquinho adiante, ela vai dizer, quando Cristo vier, Ele nos ensinará todas as coisas. E o Senhor respondeu, sou eu que falo com você. Aquela mulher samaritana teve sua vida completamente transformada. Ela se tornou uma adoradora. Ela foi lá na cidade anunciar alguém, ela que antes tinha uma vida reprovável, uma vida que era um péssimo exemplo para todos, mas o Senhor não lança ninguém fora, Ele sempre dá nova oportunidade. Ele foi lá por causa daquela mulher, foi ao meio-dia, num sol escaldante, para encontrar aquela mulher, e aquela mulher se torna uma verdadeira adoradora. Ela vai lá na cidade, ela fala de Jesus, ela traz uma multidão, para ouvir Jesus. Depois Jesus vai com aquela turma, fica lá. Querido, querida, o Senhor quer operar na sua vida. O Senhor quer entrar na sua vida, na sua casa, fazer uma obra gloriosa.